Presidente Traiano, nobre deputados e deputadas, a fala que nos traz a essa tribuna hoje é para debater um pouquinho sobre o papel da Assembleia na gestão do governo Júnior do Paraná. O Estado do Paraná tem cometido inúmeros flagrantes de erros na condução da administração pública. E hoje a minha equipe produziu um relatório e eu estou boquiaberto, presidente Traiano, do que está sendo feito e a ausência desse debate aqui na casa. O orçamento do nosso Estado, dedicado para o Executivo, do ano de 2022, é de 32 bilhões. Mas foi um orçamento subestimado, ou seja, se projetou a menor, mas de forma intencional, de forma a se obter mudanças não permitidas por essa casa. O nível de produção de decretos de superávit financeiro do Paraná chegou ao número de 1 decreto por dia útil. 127 decretos, que corresponde a 6,300 bi, mais 21 decretos de excesso de arrecadação, com mais 800 milhões, perfazendo 7,2 bilhões de reais. Ou seja, projetou 32, arrecadou 39, 22% a menos, e de forma intencional. Por que da forma intencional? Porque a destinação desse superávit não precisa seguir o que está contido na LDO, ou na LOA, ou no PPA. Ou seja, o governo usou esse dinheiro para quem quis, da forma que bem quis. E aqui eu vou dar um exemplo. A SEDU, que tinha um desenho de 644 milhões, foi beneficiada com um orçamento de 1,5 bilhões de reais. A SEDEST, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, deputado Tadeu, tinha um orçamento de 328, pegou do excesso de arrecadação e saltou para 900 milhões de reais. A CEIU, Secretaria de Infraestrutura, tinha 1,4, foi para 3,2. Ou seja, essas três secretarias absolveram 50% aproximadamente do excesso de arrecadação, sem debate aqui nessa casa. O que significa isso? Significa que o governador Júnior sentou em cima de projetos que, de repente, não são essenciais para o povo paranaense e não tinham o aval dessa casa. Por exemplo, se a Secretaria de Saúde do Paraná tivesse sido agraciada, como foi a CEIU, ela tinha saltado de 6,2 bilhões de reais de orçamento para 13,8. Mas não, a escolha do governador e do seu governo preferiu não construir hospitais, preferiu não fazer posto de saúde, preferiu não zerar a fila de cirurgia eletivas, não colocar mais remédio na farmácia, não aumentar o número de consulta especializada, não contratar mais médico, não ter aumento do serviço do SAMU. Preferiu construir o Meu Campinho, preferiu o programa Minha Praça, preferiu o programa de lagos e parques, preferiu o programa de letreiros de entradas de municípios, ou colocar dinheiro para aeródromo. Não é que não são projetos importantes, é que a prioridade do Paraná e do povo é a saúde. Esse embelezamento, esse gastos com outros recursos tem que ser analisado de uma outra forma. Podia-se ter uma saúde de excelência, mas não. O que o governo fez? Gastou em 2019, 20 e 21 o mesmo percentual de saúde. Por isso que nós vimos denúncia como a deputada Mabel fez ontem da saúde de Ponta Grossa. Sabe por quê, Mabel? Porque para eles é mais importante investir no Meu Campinho do que na saúde em Ponta Grossa. É essa que é a diferença. A prioridade do governo está invertida. A Secretaria de Educação tinha um orçamento de 8,5 bi. Poderia chegar a 15, mas não. O governo preferiu não construir escola, não construir creche, não melhorar a merenda, preferiu não comprar mais uniforme, preferiu não investir no professor, na sua capacitação ou no seu salário, não aumentar o transporte escolar e não construir uma biblioteca.
mas preferiu fazer projetos de embelezamento ou projetos com cunho eleitoreiro para o ano eleitoreiro. A verdade é que um governo precisa de programas, precisa de projetos perenes que passam de ano a ano. E hoje não existe isso. Hoje existe uma escolha que prejudica, sim, e muito o povo paranaense. E a nossa indignação vai para além disso. Aqui há vários deputados que trabalham com o tema da segurança pública. O orçamento da segurança de 4,2 bi. Poderia ter chegado a 8, se usasse o excesso de arrecadação. Mas não, aumentou-se apenas 800. Qual que é a consequência disso? Falta viatura, falta policial militar, falta armamento, falta bombeiro, falta serviço de inteligência e antecipação do crime ou até para a solução do crime. Serviço de perícia, IML, delegados, escrivãos, câmeras e vídeo monitoramento. Esse caso de Foz deixa claro quanto a polícia precisa de ajuda para elucidar os crimes por falta de profissionais e por falta de equipamentos. Não tem perícia na balística, não tem quebra do sigilo telefônica, por falta de quem faça o serviço. Ou seja, está o inverso. Na verdade, a gente tem uma escolha, e a escolha não é o povo. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que aliás não é mais secretaria e tem um erro, um vício no orçamento do Estado, tem rúbrica orçamentária para a Secretaria de Segurança e Tecnologia, nós vamos acionar isso judicialmente, inclusive, porque está errado, tinha 2,6 bi, chegou a 2,9, podia ser estendido para 5. Com isso, não tem reforma em universidade, não tem aumentado a pesquisa científica, não tem serviço de extensão, não tem o serviço de extensão dos HUs, dos laboratórios, ou aumento da graduação, pelo contrário. Porque o governo escolheu para quem investir o dinheiro. E não é, com certeza, para o povo paranaense. Não se trata de um ato ilegal, é um ato imoral. Projetar o orçamento a menor para ter excesso de arrecadação em abundância e usar da forma como quiser, sem ser aprovado, discutido ou sancionado nessa casa. A Assembleia não pode ficar refém desse processo. Não podemos ter um governo que por si só maneja, ou melhor, remaneja 25% do orçamento. Se era 32 e teve aproximadamente quase 8, o governo do Paraná está remanejando 25% do orçamento. Quando tinha autorização legal dessa casa para mexer de 5% ou até 10%. Agora está mexendo em 25% do orçamento. Isso é uma questão de escolha, porque resolveu cuidar dos empresários e não cuidar do povo. Resolveu dar lucro para a Bovespa, para as bolsas de valores e não abaixar a tarifa de água e luz. Resolveu construir obra eleitoreira e não fazer hospital. Resolveu gastar em propaganda e não melhorar a qualidade e a quantidade de merendas para as nossas crianças. Resolveu promover renúncia fiscal e não valorizar o servidor. Resolveu aumentar os cargos comissionados e não contratar policiais. Resolveu concentrar o dinheiro em propaganda, em marketing, e não construir casas. É um governo de aparência, é um governo que não tem essência. Para finalizar, eu vou dar um exemplo. Lá em Apucarana, construiu-se um letreiro no lago, um meu campinho em 2, 3 bairros, mas a demanda do povo de Apucarana era um hospital para atender a cidade e a região. Não construiu, porque a escolha de prioridade é o da propaganda, não é a verdade e o sentimento das pessoas na cidade. Precisamos disso, e olha que a gente tinha o secretário de saúde, que era da cidade, mas se optou em não construir o hospital. Por que isso? Porque o governo quer favorecer o setor privado. O governo não está preocupado com o avanço da condição do IDH e da melhoria de vida da sua população, o povo do Paraná. Chega de maquiagem, chega de pó no rosto, chega de batom. Nós precisamos da face verdadeira desse governo. Nós precisamos de menos luzes no cabelo, de emblemas, e precisamos de realidade e de verdade. O que a gente está vendo hoje é um governo que não tem projeto, é um governo que não tem programa, e mais do que isso,
é um governo que é pautado dia a dia. A condição... Deputado, 1 minuto para concluir. Um decreto de suplementação por dia feito no estado do Paraná útil, significa que nada do que estava planejado no PPA nos 4 últimos anos, na LDO ou na lei orçamentária anual não serve para nada. De cada R$100 que o governo tem para investir, o governo do Paraná tem autonomia de mudar R$25 da forma que ele quer. E inverte as votações aqui nessa casa. Aprovamos recursos para a universidade? Não sai. Aprovamos recursos para o hospital? Não sai. Aprovamos construção de creche? Não sai. Aprovamos aumento de projetos sociais? Não sai. Tudo pela manobra fiscal, administrativa e contábil que está sendo feita. Precisamos sim que essa casa debata o excesso de liberdade, ou talvez o cheque em branco que está se dando para o governador nesse ano de eleição. Chega, é o povo a prioridade dessa casa.